Esta viagem começa na cidade histórica de Stirling, nas terras baixas do sul da Escócia. Depois, segue para a cidade universitária de St. Andrews e seu famoso campo de golfe. Ao longo da bela faixa litorânea com seus penhascos vermelhos, fica o poderoso castelo de Dunnottar, do século X. Em Aberdeen, a viagem segue para o continente, em direção ao Parque Nacional de Cairngorms, lar de alguns dos mais altos picos da Escócia. É onde se encontra também o Castelo de Balmoral, a residência de verão da família real britânica. Passando pela maior região produtora de uísque da Escócia, a viagem termina no Cawdor Castle, famoso por sua ligação com a tragédia Macbeth de Shakespeare. Esta é a menor cidade da Escócia, Stirling. Há 700 anos, ela era a capital da Escócia, a sede do parlamento e onde os reis escoceses eram coroados. No topo de uma rocha vulcânica fica o Castelo Stirling, um grande símbolo da independência escocesa. Palco de muitas batalhas e cercos, ele sempre foi associado a grandes figuras do passado do país, como Mary, rainha da Escócia, e William Wallace, o herói nacional que liderou os escoceses na batalha contra os ingleses na virada do século XIV. A turbulenta história da Escócia deixou uma marca permanente na paisagem, na forma de muitos castelos espalhados pelas terras baixas. Vários deles foram reformados e reconstruídos no decorrer dos séculos para virar residências grandiosas com jardins esplêndidos. Como o Castelo Drummond, que possui um dos melhores exemplos de jardins feitos em terraços da Escócia. É um jardim da Renascença escocesa do século XVII, com um estilo principalmente italiano, com suas fontes, terraços, urnas e estátuas. Ele foi usado como locação para o filme Rob Roy, A Saga de uma Paixão, com Liam Neeson, de 1995. A característica dominante é o X da bandeira escocesa, que significa a lealdade e a nacionalidade da família Drummond, que vive aqui há mais de 500 anos. Tão famosos quanto os castelos são os campos de golfe escoceses, e poucos estão à altura dos campos do Hotel Gleneagles. Os 3 campos de golfe para campeonatos cobrem mais de 3,5 km². O hotel, com 232 quartos, 26 suítes e 4 restaurantes, foi construído no estilo de um castelo francês pela antiga companhia ferroviária Caledonian. Quando foi aberto em 1924, golfe e hotéis estavam no auge da moda, e o Hotel Gleneagles tornou-se o paraíso dos milionários. Na década de 1950, ele era parte fixa do calendário da alta sociedade. Em 2005, o tamanho e a elegância do Hotel Gleneagles fez dele a sede da reunião do G8, reunindo líderes dos países mais ricos do mundo. Mais a leste, fica um dos 31.000 lagos de água doce da Escócia. E este é o maior lago das Terras Baixas. O Lago Leven, com sua ilha e seu castelo, teve um papel importante na história escocesa. Porque esta torre do século XIV foi o cenário da maior provação na vida de Mary, rainha da Escócia, prima da rainha Tudor, Elizabeth I da Inglaterra. Foi aqui, em 1567, que a monarca de 25 anos foi encarcerada e obrigada a abdicar em favor de seu filho, Jaime VI, ainda um bebê. Um ano depois, com a ajuda de um de seus carcereiros, Mary fugiu, foi para a Inglaterra e nunca mais viu seu único filho, o futuro rei destas terras. Hoje, as ruínas do castelo do Lago Leven são abertas ao público durante o verão, quando uma balsa os leva até a ilha. Nas margens do lago, construída para ter uma visão perfeita do castelo, há outro valioso patrimônio da Escócia, Kinross House.
Esta grandiosa residência do século XVII foi projetada por um dos maiores arquitetos da Escócia, Sir William Bruce, que construiu Kinross House para ele mesmo morar. Ela é considerada a primeira casa rural de seu estilo no país, bem como o melhor trabalho dele. Parte da propriedade abrigou o Clube de Cricket Kinross, que foi fundado em 1853. A mansão foi habitada até 2010. Agora ela está sendo totalmente reformada para abrigar uma casa de eventos particular e exclusiva. Ao leste e na direção da costa estão a Península Fife e verdejantes plantações. Ao norte da península fica a enseada Firth of Tay, formada pelo movimento glacial durante a última era do gelo, há cerca de 20 mil anos. Na foz do estuário Tay fica a cidade de St. Andrews. Antes um importante centro religioso, ela abriga a Universidade St. Andrews desde 1413. A terceira universidade mais antiga do mundo de língua inglesa. Foi aqui que o príncipe William conheceu sua futura esposa, Kate Middleton, em 2001. Durante o ano escolar, os estudantes compõem um terço da população de 18 mil habitantes. St. Andrews também é mundialmente famosa como o lar do golfe, porque é aqui que a Federação Internacional, com exceção de Estados Unidos e México, está sediada, e também por frequentemente receber o Campeonato Aberto, o mais antigo dos 4 principais torneios de golfe. Os 7 campos de golfe públicos estão entre os melhores do mundo, e o mais antigo deles, apropriadamente chamado de Velho Campo, data do século XV. Atravessando o estuário e seguindo a costa para o norte, esta viagem passa por mais um campo de golfe de nível internacional, em Carnoustie. Famoso por sua dificuldade, ele foi apelidado de Carnoustie. Mas este campo do século XV também é reconhecido por sua influência no desenvolvimento do golfe nos Estados Unidos. No começo do século XX, cerca de 300 jogadores de golfe de Carnoustie emigraram para os Estados Unidos. E quando a Associação Profissional de Golfe dos Estados Unidos foi fundada em 1916, quase metade dos 82 membros profissionais eram deste clube. Esta costa leste da Escócia tem vista para o Mar do Norte, que sempre foi importante para a indústria pesqueira e para a economia do país. A cidade costeira de Arbroath chegou a ser um dos maiores portos pesqueiros ao longo desta faixa. Seu auge foi entre 1900 e 1980, quando cerca de 40 embarcações operavam a partir deste porto. Mas décadas de pesca predatória resultaram em cotas rígidas que acabaram dizimando a indústria por toda a Escócia. Mas aqui em Arbroath, com uma população de mais de 20 mil pessoas, o setor de processamento de peixes continua sendo um dos maiores empregadores, com pescados chegando até da Islândia e da Noruega. Um punhado de barcos pesqueiros ainda trabalha no porto de Arbroath. Com o declínio de peixes nestas águas, lagostas e lagostins tornaram-se uma opção mais viável. E barcos pesqueiros lançando cordas com cestos contendo iscas agora são uma visão frequente nestas águas costeiras. Logo depois de Arbroath, ficam os penhascos de arenito vermelho que marcam o início de uma das trilhas mais pitorescas da costa leste da Escócia. Milhares de anos de erosão criaram incríveis formações rochosas com nomes evocativos, como Buraco da Agulha e Cabeça do Diabo. A trilha passa pela reserva natural Seaton Cliffs, lar de várias aves marinhas como fulmares
e gaivotas prateadas. A trilha termina em Auchmity, uma antiga aldeia de pescadores que fica no topo de um penhasco de 40 metros, com vista para seu porto, agora em ruínas. Estas terras têm sido cultivadas desde o século XIII e hoje possuem um dos solos mais férteis da Escócia. Com a reputação de produzir colheitas de alta qualidade, como de batatas e cereais, este cinturão costeiro no leste forma a principal zona agrícola do país. Os penhascos vermelhos continuam até Montrose, na foz do rio South Esk. Grande parte da cidade fica em uma faixa de terra arenosa com 1 quilômetro de largura, formando a maior lagoa interna de água salgada do Reino Unido. Esta posição deixa claro como Montrose se desenvolveu como um porto que, no decorrer dos séculos, trouxe riqueza à cidade como um importante centro de comércio. O porto é usado até hoje pela indústria de petróleo e gás. Das areias de San Cyrus, é possível pegar outra trilha pitoresca. Este caminho costeiro em Aberdeenshire passa por praias, penhascos, faróis e enseadas. Ela faz parte de um ambicioso plano para criar uma série de trilhas costeiras ao redor do norte da Europa, conhecida como Trilha do Mar do Norte. A rota liga partes da Noruega, Suécia, Dinamarca, Alemanha e Holanda, além da Inglaterra e da Escócia. O projeto da Trilha do Mar do Norte quer apoiar o turismo sustentável e explorar o patrimônio histórico de comunidades ao longo da costa do Mar do Norte, como a pitoresca aldeia de pescadores de Gurdon. Ela manteve a tradição de um porto em atividade, tornando-se popular para turistas e visitantes que desejam provar o peixe defumado aqui mesmo. Uma das vistas mais impressionantes ao longo da trilha é o Castelo de Dunnottar. Um impressionante castelo na rocha, cercado por 3 lados pelo Mar do Norte, e acessível apenas por uma estreita faixa de rocha. Como palco de muitas batalhas, conquistas e cercos sangrentos, o Castelo de Dunnottar teve um papel crucial na história escocesa durante mais de 1000 anos. No século X, aconteceu em Dunnottar uma das batalhas mais importantes da Idade das Trevas, considerada como a primeira grande batalha entre escoceses e ingleses. Depois de se refugiar aqui, o exército do rei escocês Constantino II conseguiu combater um ataque feroz dos invasores ingleses. Mas em uma inversão de papéis, durante as guerras da independência do século XIII, foi o guerreiro e líder escocês William Wallace quem cercou o castelo, queimando seus prisioneiros vivos como vingança por crueldades cometidas antes pelos ingleses. Algumas centenas de anos mais tarde, no século XVII, a fortaleza foi devastada por 8 meses de tiros de canhão, quando o exército revolucionário de Oliver Cromwell tentou roubar as joias da coroa escocesa. Embora as joias tenham permanecido com os escoceses, Dunnottar nunca se recuperou dos danos. Ele permaneceu abandonado até 1925, quando a primeira viscondessa Cowdray iniciou sua restauração. O castelo ainda é de propriedade particular, mas está aberto ao público. A última parada ao longo da costa nordeste, antes de a jornada seguir continente adentro, é Aberdeen, a cidade da explosão. Embora Aberdeen sempre tenha sido economicamente importante,
foi a descoberta de petróleo no Mar do Norte, na década de 1970, que mudou a sorte desta cidade. Aberdeen tornou-se o centro da indústria petrolífera do Mar do Norte e uma grande fornecedora de suprimentos para plataformas de petróleo a 160 quilômetros da costa. A explosão da indústria petrolífera gerou empregos e financiou a construção de moradias, escritórios e novas escolas por toda a cidade. A renda do porto de Aberdeen aumentou 15 vezes nas décadas de 1970 e 1980. O principal porto de Aberdeen foi constantemente melhorado, ampliado e modernizado para acomodar as indústrias de apoio para a produção de produtos químicos e maquinários. Hoje, o porto de Aberdeen é o maior do norte da Escócia, por onde passam cerca de 5 milhões de toneladas de carga por ano. Indo para o oeste pelas terras baixas de Aberdeenshire, no meio de 1 quilômetro quadrado de jardins artísticos, encontra-se uma das mais grandiosas casas em estilo baronial da Escócia, o Castelo Fraser. Datado de 1575, ele foi construído como uma fortaleza. Mas com os séculos, o castelo passou de uma simples estrutura defensiva para uma residência nobre, confortável e famosa. Reconstruída em estilo clássico com torres, balaustradas e gabletes. Ele foi o lar de gerações da família Fraser, até que foi doado ao Patrimônio Nacional da Escócia em 1976. Agora, ele está aberto o ano todo aos visitantes, que são atraídos não só pelo seu esplendor, mas também por sua fama de ser um dos castelos mais assombrados da Escócia. Na base das montanhas Cairngorms, fica este impressionante castelo de contos de fadas, Craigievar. Seu estilo claramente não britânico foi muito influenciado pela arquitetura francesa da época. Sua estrutura de 7 andares foi construída em 1626 pelo abastado comerciante William Forbes, famoso por sua astúcia nos negócios. Na verdade, ele havia comprado o castelo semi-construído da falida família Mortimer. Ele foi o lar de Forbes e seus descendentes durante mais de 350 anos. Como muitos outros castelos, Craigievar foi doado ao Patrimônio Nacional da Escócia, que hoje cuida de 26 castelos. As terras baixas finalmente dão lugar à paisagem pela qual a Escócia é mais conhecida: suas montanhas. E não há montanhas mais marcantes que as Cairngorms. Este é o mais alto e mais frio platô das Ilhas Britânicas. Formadas 40 milhões de anos antes da última era do gelo, as Cairngorms também abrigam alguns dos picos mais altos da Escócia. Durante seu longo reinado, a rainha britânica Vitória escalou estas montanhas em 7 de outubro de 1859. Depois ela escreveu: "O efeito foi sublime e solene, muito selvagem e solitário. Não havia ninguém lá além de nosso pequeno grupo. Eu bebi um pouco de uísque com água, pois disseram que a água pura seria gelada demais." Hoje, as Cairngorms apresentam um habitat único de semitundra alpina, lar de muitas plantas, aves e animais raros. Veados vermelhos, lebres da Eurásia, esquilos vermelhos e gatos selvagens vivem aqui, bem como a única manada de renas das Ilhas Britânicas. Este é um dos 2 grandes rios que atravessam as Cairngorms, o Rio Dee. Segundo uma lei europeia, este pitoresco rio foi designado como Área Especial de Preservação, por suas populações de salmão do Atlântico, lontras, arvícolas e mexilhões de água doce. O Dee também é um dos melhores rios para a pesca recreativa de salmão,
que rende à economia local cerca de 19 milhões de dólares por ano. Na metade do rio Dee fica a parte do vale chamada Royal Deeside, por um bom motivo. Às margens do rio fica o castelo de Balmoral. Ele é a residência de verão da família real britânica há mais de 150 anos. O castelo original que havia aqui foi comprado em 1852 pela Rainha Vitória. Considerado pequeno demais, ele foi demolido e reconstruído com tamanho e projeto aprovados pelo marido dela, o príncipe Alberto. No verão de 1997, a Rainha Elizabeth II estava hospedada aqui no Balmoral quando foi informada da morte de Diana, a princesa de Gales. Hoje, Balmoral é uma propriedade produtiva, com plantações, gado e até uma destilaria de uísque. O uísque é praticamente sinônimo de Escócia, e logo ao norte do Parque Nacional Cairngorms fica Speyside, a famosa região produtora de uísque. Mas longe de ser uma pequena indústria local, o uísque aqui é um grande negócio. Ele tem um papel crucial na economia escocesa, contribuindo com bilhões de dólares para a renda nacional. Com mais de 50 destilarias espalhadas ao longo do rio Spey, há mais uísque sendo produzido aqui do que em qualquer outra região da Escócia. Mas as habilidades tradicionais ainda fazem parte da produção de uísque, como aqui na aldeia de Craigellachie, onde são feitos os barris de carvalho. A bebida dessas destilarias será armazenada nestes barris por um mínimo de 3 anos, durante os quais o uísque ganhará boa parte de sua cor e sabor. A tanoaria, como é chamada, produz, monta ou conserta mais de 100 mil barris por ano. Talvez a mais famosa das destilarias seja a Glenfiddich, um dos uísques mais vendidos do mundo. Os uísques de Speyside são famosos por seu caráter doce e aromático, que em parte é resultado da água usada das nascentes e riachos ao redor do rio. Perto do final desta viagem, o rio segue para o nordeste, passando por esta histórica ponte de ferro. Construída pelo grande engenheiro escocês Thomas Telford em 1814, o trabalho de treliça em metal revolucionou o design de pontes para a travessia de rios largos e profundos. Considerada um marco histórico internacional da engenharia civil, esta elegante estrutura atrai milhares de visitantes todos os anos. A viagem agora se afasta do rio e segue para o oeste, até um dos grandes ícones culturais da Escócia, o Cawdor Castle. Construída em meio a uma série de lindos jardins, esta mansão data do século XIII, quando foi construída pelos lordes de Cawdor, como uma poderosa fortaleza. Mas o Cawdor Castle é mais conhecido por sua ligação com a violenta peça de Shakespeare, Macbeth. Na história de Macbeth, o protagonista é nomeado Lorde de Cawdor e depois comete uma série de assassinatos para manter seu poder. A história é uma obra de ficção, sem indícios que sugiram que tais eventos aconteceram neste castelo. Mas isso sempre atraiu visitantes a Cawdor perguntando sobre a ligação. A explicação mais famosa foi dada pelo 5º Conde de Cawdor, que supostamente disse: "Eu gostaria que o bardo jamais tivesse escrito essa maldita peça." É uma história curiosa e um belo lugar para encerrar esta jornada.